Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo, para mais um testemunho. Hoje eu tô aqui com o Ziel, esse cara abençoado, e vai ser mais um testemunho extraordinário. O nosso primeiro testemunho foi do obreiro Thiago, nós já postamos, tá no YouTube aí. Se você acabar de ver esse aqui, vai lá e assiste o vídeo do obreiro Thiago e compartilha também, tá bom? Então eu tô aqui com o Ziel Félix, ministro de louvor aqui da igreja, líder do Ministério de Louvor. Deus vai honrar sua fé. Então deixa o menino rodar. Deixa o menino. Ziel, eu quero te entrevistar hoje, cara. Eu quero te fazer algumas perguntas. Eu quero que você me dê algumas respostas. Eu quero entrar um pouco na sua vida hoje. E aí, Ziel, tudo bem contigo? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem, João. A paz do Senhor para você que está assistindo aí. Bom dia, você está vendo de dia. Boa tarde, você está vendo de tarde. Boa noite, você está vendo de noite. Eu estou bem, graças a Deus. E feliz por poder participar, né? Juntos desse projeto que Que eu honra. acho que é maravilhoso. E eu queria só dizer, assim, como a gente falou no Conexão, minha única oração agora com esse vídeo é pedir para que Deus ele abençoe você e a sua casa com tudo que for falado e for conversado aqui. O maior intuito é esse. É verdade, o maior intuito é abençoar as almas das pessoas que vão ver, né? Talvez o que você falar aqui, alguém que vai assistir se encaixe na vida dela, né? E ela seja transformada pela glória de Deus. O do Thiago foi muito bom, o pessoal gostou muito, graças a Deus. E, Zé, eu já quero começar te perguntando, já quero começar aqui, né, te entrevistar. Tô me sentindo um repórter nesses dias aí. Me sentindo um repórter. Zé, você tem quanto tempo de convertido? De convertido mesmo, eu tenho 7 anos ou menos. 6 anos, exatamente 6 anos. 6 anos, porque assim, você tinha mais tempo, porque antes você não era firme. Como é que era a sua situação antes disso tudo? Assim, antes desse, eu digo 6 anos porque a gente fala que é nascido de um berço evangélico, né? A gente conhece muita coisa dentro da igreja, mas é aquela história, assim, você pode dizer que filho de peixe, peixe não é, mas de crente não é, né? E assim, muito antes de eu ter um encontro real com Cristo, eu só conhecia como Jó. Sim. Eu falo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E até os meus 14 anos eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu conheci os deuses dos meus pais, eu conheci o Deus que o meu pai pregava, que minha mãe pregava, mas eu não conhecia o meu pai. Meu Deus, isso é forte. Zé, assim, o que você fazia, como é que era a sua vida antes de você encontrar com Jesus? Assim, o que te prendia no mundo? O que você tinha mais de dificuldade assim no mundo para poder largar tudo e caminhar logo para Jesus? Porque você tinha conhecimento. Você nasceu assim num lar cristão, você teve uma base e passou por muito tempo longe. Então, assim, o que te prendeu no mundo, o que te tirou assim do foco? João, eu raramente falo sobre essa parte assim da minha vida. Não é nada de incomum as coisas que eu vivi, mas a minha realidade era a seguinte: eu ia para a igreja com meus pais, ali por volta de 11, 12 anos. Muita coisa aconteceu nesse período da minha vida, mas eu continuei indo para a igreja, mas não significava que eu era cristão, que eu conhecia Deus. E o que mais quando eu olho para trás e eu penso assim, cara, que absurdo, é que assim, por mais que eu fosse para a igreja, eu não vivia nada daquilo. Meu Deus. Então eu era uma coisa dentro da igreja, eu era uma coisa para as pessoas na igreja, e fora eu era outra pessoa. Eu nunca usei drogas, nunca bebi nada em excesso. Nunca. Mas assim, eu sempre fui curioso. Sim. Entendeu? Então eu sempre experimentei uma coisa ali. O cara vinha pra mim e falava assim, cara, aí, vê. Aí eu, vou ver. Vamos lá, vamos ver como é que é. O negócio é que eu era mais bobão, assim, de brincar muito com as coisas do que mergulhar em qualquer besteira que eu fosse fazer. Então, por exemplo, nunca tive um problema sério com drogas. Sim. Porém, não nego que uma vez que me ofereceram, eu usei. Sim. Nunca tive problema com bebida. Porém, não nego que me ofereceram e eu tomei. Eu sempre fui assim, curioso. Sim. Que você me oferecesse, eu ia. Porque eu era muito de ser influenciado. As pessoas tinham uma influência muito grande sobre mim. Então, eu sempre fui assim. Em tudo.
cara, vamos ali, aquela garota tá querendo ficar contigo. Meu Deus. Eu corria muito, eu confesso que eu corria muito dessas coisas porque eu era brincalhão. E eu tinha vergonha, sempre fui muito tímido. Pra fazer amizade com menina era muito difícil. Meu Deus. Muito difícil. Até pouco tempo atrás. Agora, graças a Deus. Agora, graças a Deus, tô em paz, tô tranquilo. Mas sempre foi muito difícil. Fazer amizade sempre foi muito difícil. E quando eu fiz amizade mais na escola, até depois da escola, não foi aquela coisa que te aproxima de Deus. Nunca foram aquelas pessoas que me aproximaram de Deus. Mas eu passei por muita coisa até eu entender quem era Cristo. Sim. Até eu entender que tudo aquilo que meus pais eles falavam quando eu era criança era uma semente. Sim. Né? Eu percebi que você não era um cara fora da lei, eu percebi que você era um cara tranquilo. Eu gostava de infringir a lei até certo ponto. Eu respeitava a lei até um certo ponto. Mas assim, Zé, o que te feriu tanto, assim, que quando a gente tá no mundo a gente é muito ferido e a gente sempre corre pra algum lugar pra poder encontrar aquilo ali pra que possa encher a nossa vida, né? E acaba que não enche, só por um tempo de passagem. Assim, o que muito te feriu no mundo, que te fez entrar na realidade que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, cara? Eu acho que o que mais me perturbou, acho que a palavra mais que eu uso, assim, feriu mesmo, foi a ausência paterna. Sim. A partir dali, eu perdi muita coisa, não aprendi outras. Meu Deus. E mergulhei em coisas piores. Por mais que a gente brinca assim, falar, tu não era tanto fora da lei, mas determinado tempo da minha vida eu pensava coisas e tomei certas atitudes que eu nunca deveria ter tomado. Eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai ele separou da minha mãe. Quem já passou por isso sabe, é difícil. É difícil. É difícil para os pais, é difícil, mas quem mais sofre são os filhos. Porque você fica meio que no meio de uma guerra. E o que mais me feriu foi isso. Eu vi pastores na época que eu ia para a igreja com problemas piores que os dos meus pais, e isso foi acarretando muita coisa. Eu fui pensando, essas são as pessoas que pregam Deus? No caso, meu pai e alguns outros pastores, são esses os caras que realmente pregam Jesus, então eu não quero viver isso. Então, durante um tempo da minha vida, o que mais me machucou foi isso. Foi uma ilusão, uma ausência paterna. Gerou muita coisa dentro da minha cabeça, uma confusão mental muito grande, sentimental também. Eu fiquei fora da igreja durante um bom tempo, longe de qualquer atividade, longe de qualquer coisa. Foi no período que a gente se mudou, a gente ficou sem casa, moramos de favor. Caramba. E foi só acarretando muita coisa. E eu realmente quis ficar longe de qualquer coisa que fosse relacionada à igreja. Eu bati o pé, eu falei, mãe, eu não vou. E ela ficou catando a igreja pra gente ir. Eu falei, eu não vou, pra onde? Não, mas a gente é família, a gente vai estar junto. Eu falei, eu não vou. Foi um período, a gente ri, mas foi um período difícil, porque eu brigava muito com a minha mãe, por causa do meu pai. Sim. Todo aniversário meu era um problema, porque meu pai queria falar comigo. Você não queria falar com ele? Eu não queria falar com ele, e minha mãe não queria que eu falasse com ele. E o momento que eu, assim, só atendia, era uma briga dentro de casa. Isso me levou a querer fazer coisas que a gente se arrepende. Sim. A gente olha pra trás e a gente fala, cara, mas também você não tem como dizer assim, eu faria diferente. Não faria. É verdade. Você não tinha a mesma cabeça que antes. É verdade. É que a gente não, quando a gente tá num problema, a gente não pensa nas consequências. Você a gente não pensa na hora, né? Só pensa em fazer pra se livrar de um peso, mas a gente tá acarretando, na verdade, outro peso sobre nós. Exatamente. Assim, tu falou que a ausência paterna foi o que muito te feriu, né? E você se converteu tem 6 anos, né? Assim, verdadeiramente. Você hoje é ministro de louvor, não é? Sim. Ama tocar o tecladinho lá, ô glória. O que você mais gosta de tocar, Zé, além do teclado? Eu mais gosto de tocar no teclado, cara. Assim, eu vou te confessar, vou te abrir meu coração. Hoje, eu tenho um sonho. Sim. Né? Eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar com produção musical. Hoje eu me vejo mais como o cara que opera o som do que o cara que tá no teclado. Por mais que eu esteja ministrando, esteja aqui em atividade, eu amo a música, eu amo tocar aquele teclado. Se você me perguntasse o que você mais ama tocar, eu acho que eu especificaria em uma música, que é O Que Tua Glória Fez Comigo. Meu Deus. Que essa letra é a minha vida. Inclusive hoje mesmo eu tava no trabalho ouvindo ela, eu tava chorando muito, muito. E se você me perguntasse o que você mais gosta de tocar, eu não sei em específico. Mas se eu pego no teclado ou no violão, seja o que for, eu vou tocar essa música. Sim. Eu vou não ministrar pra ninguém,
mas eu vou tocar ela porque é a minha verdade. Sim. Tanto essa, e tem outra também, que é a música do Soso, que é Seja Exaltado. Eita, essa música é linda, cara. E se der, eu conto um pouquinho do Pode que- contar, vou à vontade. da minha experiência com essa música. Eu não conhecia. Eu sei que você vai chegar ainda no ponto de perguntar. Eu Sim. me converti há 6 anos, mas eu, só para especificar no dia em questão, eu tava tocando essa música. Meu Deus. Ziel, assim, você falou sobre a paternidade, tinha até falado disso, né? Assim, quando você se converteu, Cristo tocou a sua vida, você teve uma experiência com Cristo, Cristo sarou essa paternidade em você, ele simplesmente... Antes você não conseguia nem falar com seu pai. Hoje em dia você já consegue, pelo menos, falar com ele, ligar, ele te liga. Sim. Porque isso era muito ruim, a ausência paterna, na verdade. Hoje em dia é um dos sérios problemas que a gente tem hoje também. Isso foi curado, Jesus curou por completo, cara. Você consegue amar o seu pai, consegue ter uma relação boa com a sua mãe. Assim, não que você não tivesse, mas como você disse que quando aconteceu essa separação, aconteceu muitos problemas que minaram em você, né? E isso afetou tanto no lado da paternidade quanto no lado da sua mãe também, né? Sim. Hoje, vou resumir bastante coisa. Hoje eu tenho uma relação muito tranquila com meu pai. Bem tranquila. Comparado a tempos atrás, eu posso dizer assim, hoje eu posso dizer que eu sei amar meu pai. Sim. Tanto quanto eu sei amar a minha mãe. Eu posso dizer isso com total paz no meu coração. E a palavra que me define é essa: eu tenho paz no meu coração hoje. Meu Deus. Paz com... meia tanta coisa que ainda acontece. Eu tenho paz com meu pai, eu consigo falar com ele. Quando ele me liga eu respondo, quando ele manda mensagem eu respondo. E eu sou sempre, hoje em dia eu procuro sempre respeitá-lo. Sim. Como autoridade paterna. Pra você que assiste, Claro. não contar pra você que assiste, meu maior conselho pra você que talvez tenha uma situação parecida é respeito. Eu não vim falar nada assim muito espiritual. Eu vim falar algo mais prático pra gente que é filho. Respeita seu pai e sua mãe, independente do que eles sejam, independente do que eles fizeram ou fazem. Você quer ser curado, você quer saber quando você vai ser curado, é a partir do momento que eu e você somos filhos que respeitam os nossos pais, né? Que honram os nossos pais. E aqui eu quero só encerrar dizendo que por mais que minha mãe e meu pai eles ainda não tenham, não se falem muito, mas eu consigo falar com os dois de igual modo. Eu creio que hoje eu sou curado nessa área, muito curado. Eu louvo muito a Deus por isso, por tudo que Deus fez na minha vida. Porque há um tempo atrás, eu me lembro que eu acusei meu pai de muita coisa. Meu Deus. Culpei minha mãe de outras. E muita coisa na minha vida parou por conta disso. Te confesso. Inclusive em relacionamento. E a minha vida, eu te confesso que ela só andou quando não foi nem eu que pedi pra ouvir Deus, cara. O que é mais incrível isso. Eu tava num momento tão tenso que eu já tava numa caminhada, mas eu tava tão tenso que eu só sabia chorar. Parecia que tudo era opressão. Eu não sabia o que fazer nem como fazer. Mas Deus, sabe como Deus ele te pega assim, ó, uma violência mesmo. Sim. Ele te pega e te traz pra dentro dele e fala assim: agora eu quero falar contigo. Naquele momento ali, eu chorava tanto, mas não de tristeza, não por dor, mas porque eu senti uma paz enorme invadir o meu ser. Foi uma coisa que veio assim, que tu suspira e chora. Naquele momento Deus ele falou assim: você vai lá e vai falar com seu pai. Meu Deus. Eu falei: eu não vou. Pra mim mesmo eu falei: isso não é Deus falando comigo. Você vai lá, você vai falar com seu pai e você vai honrar seu pai. No momento eu não entendi porquê. Eu falei: como que eu posso honrar meu pai? E aí Deus ele falou assim pra mim: você tem honrado a sua mãe com a sua vida todos os dias da sua vida aqui, porque ela está contigo. Mas talvez seja o momento que teu pai ele precisa de uma honra de presença. Sim. Porque ele pode ser pai, mas ele não tem filho. Entendi. Sabe? Sim. Então Deus ele falou assim pra mim: vai lá e honra seu pai. Ele falou: vai lá e esteja presente nesse momento, porque eu preciso ter algo com ele. Meu Deus. E o que eu achei incrível foi que assim, sempre que eu falava do meu pai, minha mãe ela, né? Eu falei: mãe, Deus mandou falar com meu pai. E ela falou assim: você sabe como que seu pai é? Minha mãe, ela sempre sabe o que falar pra gente.
Ela falou, você sabe como que seu pai é? Eu achei incrível que ela tava calma no dia. Ô glória. Ela falou, você sabe como que ele é? Você sabe a maneira do seu pai? Ora mais a Deus e peça direção a Deus. Eu falei assim, mãe, eu tava tão decidido que eu falei, mãe, eu não vim pedir permissão à senhora. Sentiu certeza no coração do que tinha que falar, né? Eu vim notificar a senhora do que eu tô indo fazer. Eu tô indo falar com meu pai porque Deus mandou. E ela falou, então amém. Eu já tava assim, preparando para... Ó, o chinelo vai. Aí ela falou, amém. Falei, não, cara, então é Deus, então foi, então tá bom. Até porque eu tava começando a querer namorar também. Sim. E Deus, ele falou assim, você não vai fazer isso enquanto você não honrar o seu pai, não honrar sua mãe. Falei, caraca, bicho. Pô, deixa eu tocar meu pai. Deixou ele lá logo. Pô, eu falei assim, eu vou falar com meu pai. E assim, aquele momento com ele foi precioso demais. Eu chorei com ele me pediu perdão, eu pedi perdão ao meu pai. A gente entendeu muitas coisas e aprendi muitas coisas com ele ali, com certas palavras. E foi o momento que eu mais fui curado na minha vida. Eu sei que a gente ainda vive muitos processos, ainda tem muitas coisas pra gente aprender. Mas o que mais me marca é essa a palavra é essa marca de Deus sobre mim, é essa paternidade, e eu quero levar isso. Meu Deus. Então esse encontro com Deus, a paternidade dele, assim, tomou conta de você, o amor do pai, né? E você falou um negócio muito interessante, você falou que Deus só te autorizava a namorar se você falasse com seu pai. Isso mostra que existem barreiras, né, na nossa vida que muitas vezes impedem da gente avançar. Sim. Da gente crescer, de Deus ele aumenta, a gente alcançar o nível que Deus tem pra gente. E você quebrou essa barreira junto com o amor de Deus que tocou a sua vida. Sim. E realmente, diante disso tudo que você falou, eu queria que você deixasse uma palavra para esse povo que está ouvindo. Assim, o que você diria para eles agora, depois de tudo que você passou? Assim, essa é a minha primeira pergunta para você. Sim. A segunda é, quando você teve um encontro com Deus, El, essa pode ser a primeira a você responder. O que você ouviu de Deus assim que, cara, zerou o game pra você e você falou, cara, é isso aqui, eu tenho que voltar e não tem mais pra onde correr. Jesus é realmente o caminho, eu encontrei aqui o Jesus que eu procurava. Isso que você acabou de falar, Jesus é o caminho. Eu vou responder a primeira pergunta que você fez. Sim. Eu queria deixar essa palavra, é um texto muito grande, mas é o texto que eu tenho pra minha vida, que é João 14. E tem um outro texto que é João 17. Mas João 14 é um texto que mais me marcou. E porque várias e várias vezes eu estava lendo. E no versículo 1 Jesus ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Aleluia. E é um versículo que fala sobre a paternidade de Deus. João 17 também, porque quando você puder, você lê e medita nesse texto. Ali os discípulos estão ali, talvez eles estivessem aflitos, porque Jesus ele estava falando do que viria a acontecer com ele. E um deles ele diz para Jesus assim, enquanto ele está falando do Pai, ele fala assim, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Felipe. E aí Felipe pergunta, e aí Jesus ele responde assim, mas Felipe, há quanto tempo eu tenho estado convosco? Meu Deus. E você não sabe que o que o Pai faz, é o que eu faço. E eu sou o Pai aqui diante de você. Isso é o que mais me marcou, porque de fato eu vivi e eu fiz a mesma pergunta para Felipe sem saber. Meu Deus. Várias e várias vezes, inclusive no culto. E aí que eu vou responder a segunda pergunta. Nesse culto, eu tava me sentindo tão sufocado e tão... parecia que algo me enforcava. Sim. Nesse dia. Foi num culto Genuínos que eu vim, o Flávio Feijoli tava ministrando. E não foi a primeira vez que eu vim aqui na igreja, mas foi o momento que Deus ele marcou sua vida. Sabe o que aconteceu? Eu tava sentado lá atrás e o culto tava acontecendo, apagaram as luzes. E eu simplesmente virei para Jesus, assim, sem sentir nada, sem nunca mais ter ouvido, sem nunca mais sentir nada. Sabe quando tu tá morto? Você sabe o que é estar morto? Eu tava morto ali, em todos os sentidos. Eu já... Aqui por dentro, eu sei o que é uma pessoa em depressão, uma pessoa com vontade de se matar. Eu sei o que é. Eu tava nesse estado e sufocado. Naquele momento, eu até me indaguei. Eu falei assim, se o Senhor existe,
o Senhor é o Cristo, me mostra o Pai. Eu falei isso pra Meu Deus. Eu falei isso pra Deus ali atrás. Eu falei, se mostra pra mim, Deus Pai. O mais engraçado é que naquele momento ali, eu tava ali no cantinho, eu não tava chorando nem nada, eu tava assim meio cético, né? Sim. Eu quero saber o que é isso. Eu vi muita gente aqui. Aí veio um cara do meu lado, esse cara é o Breninho. Meu Deus, Breno, cara. Breninho, na época ele vinha de olho fechado pra tudo que é canto. Ele era doido, cara. Ele botou a mão no meu ombro, eu falei, Fiquei meio quieto assim, eu falei, vamos ver se Deus me responde. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu senti um negócio saindo aqueles. Falei, gente, o que aconteceu? Eu não entendi não, falei. Aí eu suspirei e falei, o que aconteceu, cara? Aí eu já tava chorando sem saber porquê, assim, meu olho, sabe quando tu olha isso, já fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Fiquei tremendo por dentro. Ele colocou a mão no meu ombro, me abraçou. E uma das palavras que ele me falou, assim, ele me disse assim, você é livre. Meu Deus. Foi a primeira sensação que eu tive de liberdade. Aí eu me debulhei de ele ter que me segurar. Depois ele começou a falar sobre a minha identidade como filho. Naquele momento eu estava querendo saber quem era o pai, mas o pai ele não estava interessado em mostrar o pai, ele estava interessado em mostrar que eu era filho. Meu Deus. Aí eu, caraca, meu irmão. Eu não entendi. Aí eu chorei muito naquele dia. E ele começou a falar entre outras coisas que ele foi falando, e ele me abraçou e ficou comigo ali naquele momento. Eu só sabia chorar, mas chorar muito. E eu falei assim, cara, e a primeira coisa que ele me falou sobre a minha identidade, não é que você, porque você só toca e você só canta, não é isso. Mas assim, a minha essência, a essência de uma pessoa que ministra, que canta, sabe o que eu vou falar? A tua essência é adoração, cara. E quando ele tocou essa música e começou a tocar novo o teu nome, eita, foi pro refrão, seja exaltado, eu senti o céu abrir assim, puf, na hora ali. Aí o Breno saiu, eu caí de joelho no chão, olhei pro céu, parecia que o teto da igreja tava livre assim, e eu não senti assim aquele peso de tantos erros, de tantas falhas, de tanto pecado assim sobre mim. Parecia que não tinha aberto assim, puf, abriu. E eu falei assim, caraca, eu posso ver. Ali eu comecei a chorar, mas chorar muito e cantar essa música tão alto, tão alto, tão alto, mas tão alto. Ninguém me lembra de mim ali naquele canto, graças a Deus. Era secreto, você e o papai. Ninguém me viu, porque eu fiquei de joelho ali. Eu acho que o Arlan da Massa nem lembra disso, ele tava do meu lado. Eu fiquei de joelho ali, cara, e quando o céu abriu assim, eu chorava tanto, porque eu sentia e eu via como se Deus ele estivesse dali de cima, me olhando, com um sorriso no rosto. Cara, chega a me dar vontade de chorar. Aí parecia que tava com um sorriso no rosto assim. E eu tava olhando e eu falava assim, deixa eu ver, deixa eu contemplar, deixa eu adorar. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas eu chorava tanto, cara, tanto. Aquele momento ali foi o momento que eu entendi que a minha essência era aquela. Eu não preciso de estar na frente de ninguém, eu não preciso de estar... Na frente que eu digo é de frente. Sim. Quanto mais em oculto eu tiver, mais prazeroso é estar com Deus, cara. Meu Deus. Eu entendi aquele momento ali. E todo o cuidado de Deus a partir dali Mudou sua vida, né? mudou a minha vida. Zé, foi muito bom, cara, e muito forte, testemunho marcante mesmo. Nunca tinha ouvido você falar sobre isso, cara. E por mais que a gente já caminha um bom tempo junto. E foi muito bom, cara. Acredito que muitas pessoas foram edificadas, né, por ver esse vídeo. E, Zé, que Deus te abençoe sua família. Amém. Abençoe seu relacionamento, você vai casar em nome de Jesus. Glória. Amém. Gente, fica com Deus, Deus abençoe vocês, tá bom? Que vocês possam ser edificados e compartilhar esse vídeo, amém? Zé, deixa uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite não, né? Uma boa tarde, um bom dia. Boa noite, seja lá o que fosse na hora que você está assistindo esse vídeo. Como eu disse no início, eu peço muito a Deus que Ele abençoe você, não só através desse testemunho, mas se talvez você tem alguma dúvida ou algo que ainda te trava, deixa eu te falar uma coisa, cara. Deus, Ele não é só o Deus que Ele derruba a barreira para você passar. Ele é o Deus que Ele está com você para você passar. Então, independente do momento que você esteja passando, queira estar perto de Deus, né? Como Jesus ele fala em João 14, como eu falei. João 17 eu não citei, mas ele faz uma oração sacerdotal. Ele ora pelos seus, ele fala assim, eu guardo esse que tu me deste no teu santo nome.
E assim, no meu entendimento, o santo nome de Deus é a paternidade de Deus, é assim, Pai, Deus Pai. Então quando ele fala isso, ele está falando, guarda eles debaixo da tua santa paternidade. Então assim, sinta-se amado por Deus, cuidado por Deus. E eu peço somente que Deus ele te abençoe e esteja com você para onde você for. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus encha seu coração de amor e misericórdia. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Amém. Tchau, tchau.